E sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, eu sou o Cleison, a gente vai para mais um vídeo aqui sobre o nosso módulo 1 e hoje a gente vai falar sobre as CTVMs e as DTVMs. Então você está estudando CPA 10, CPA 20, CEA, cara, não tem para onde fugir, a gente precisa entender o que que é uma corretora, tá? E o que que é uma distribuidora de valores imobiliários, tá bom? Eu vou simplificar antes da gente partir aqui para a parte técnica, né? Da coisa. O que que acontece? A distribuidora e a corretora, elas fazem o que? Elas fazem intermediação de uma operação, tá? Então ela vai ligar o comprador, tá? Vou colocar aqui, ó, comprador. Vai ligar quem? Vai ligar o nosso vendedor. Beleza? Então vamos lá. Suponhamos que você quer fazer a compra de um título de renda fixa, né? Seja ele um CDB, né? Uma debenture, quando você vai, a gente vai conversar sobre isso depois, debenture. Tem outra série de vídeos para falar que é debenture. Ou você vai comprar um título de ação, né? Ações, colocar aqui como ações. Quem é que vai fazer a intermediação dessa operação? É a nossa corretora ou a nossa distribuidora de valores imobiliários, tá? Você vai encontrar ela aí também da seguinte forma, tá? Como SCTVMs ou SDTVMs, tá? Que é Sociedade Corretora de Títulos e Valores Imobiliários. Sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Pode ser que vocês encontrem dessa forma. Agora você vai me perguntar, o que elas fazem diferente uma da outra? Absolutamente nada. Hoje elas não fazem absolutamente nada uma diferente da outra, tá? Fazem exatamente a mesma função. Mas aí a gente vai voltar um pouquinho atrás para vocês entenderem o porquê que existem duas sociedades hoje, sempre poderia existir uma, por exemplo. Vou explicar o porquê. Antigamente, tá? Vou falar mais precisamente, até 2008 a gente tinha uma configuração de duas bolsas aqui em atividade, tá bom? Nós tínhamos, vou colocar desenhado da seguinte forma, nós tínhamos a Bovespa, certo? E nós tínhamos a BMF. A BMF. O que que ocorria aqui? Na BMF eram negociados, né, títulos de mercadoria futura, né? Então, por exemplo, a soja era negociado lá, eram contratos de mercado futuro, era o mercado de commodities, tá bom? Então a soja, por exemplo, era negociada aqui. Já a Bovespa era a Bolsa de Valores de São Paulo, que negociava os títulos convencionais que a gente já conhece, tá bom? Só que ocorreu a fusão, tá? Dessas duas bolsas aqui de negociações. E elas se tornaram quem? A BMF Bovespa, certo? Já deve ter ouvido falar na BMF Bovespa aí, certo? Opa, aqui, ó, BMF Bovespa. Em 2008, sacramentou-se a nossa conhecida B3. Por quê? Porque a CETIP foi incorporada à BMF Bovespa e se tornou a nossa B3, tá? A gente vai ter uma aula sobre a CETIP, tá bom? Então, o que acontece? Essas três se unificaram, a BMF Bovespa, a Bovespa e a CETIP, e se tornaram a B3. Ah, mas beleza, e o que tem a ver isso com a nossa CTVM e DTVM? É porque era necessário que fizéssemos a negociação, tá? Da BMF Bovespa, da mercadoria de futuros, através das DTVMs, tá? E a Bovespa só podia ter negociações através das CTVMs. A partir do momento que houve uma fusão entre elas, elas passaram a operar da mesma forma em qualquer uma das bolsas, porque não existem mais de uma agora, a gente só tem a B3. Então o que acontece? Tínhamos antigamente, para ter negociação através da BMF Bovespa, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, e tínhamos através da Bovespa, que era a Bolsa de São Paulo, nós tínhamos as CTVMs, que eram as corretoras de títulos e valores imobiliários, tá bom? O que ocorre é que elas unificaram e hoje fazem a mesma coisa. Então, através dela, você vai negociar os títulos de renda fixa, os títulos de ações, as debentures, você vai negociar ouro, por exemplo, tá? E isso que é feito através dessas instituições. Elas são instituições financeiras, tá? Então, o que a gente tem que imaginar? O que vai acontecer nesse tipo de operação? Por exemplo, um banco vai pegar e vai emitir um título
que precisa chegar até o consumidor. Então, poxa, ele emitiu um título de ações lá e precisa que esse título de ação chegue ao consumidor. Quem é que vai fazer a distribuição disso? É uma CTVM ou uma DTVM, é uma corretora ou uma distribuidora. Então, vai ser passada a missão, né, para essas instituições de comercializarem esses títulos, tá? Então, naturalmente, a gente tem que ter alguém também fiscalizando isso. Aí vem o pulo do gato, tá? Quando a gente fala de bancos, instituições financeiras, um banco de investimento aqui, por exemplo, certo? A gente já lembra de quem? Do nosso Bacen, né? Fazendo a fiscalização dessa instituição aqui, correto? Fazendo a fiscalização, regulamentação, correto? Quando a gente fala de uma DTVM ou de uma CTVM, quem que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar de quem? Da CVM. Só que aí vem o pulo do gato, tá? Vamos lembrar da seguinte forma: quem é que fiscaliza todas as instituições financeiras do nosso mercado? Respondo. Quem é? É o nosso Banco Central do Brasil. É o Bacen. Ele fiscaliza todas as instituições. Então, o Banco de Investimento, a DTVM, a CTVM, ele é fiscalizado por quem? Pelo nosso Bacen. Tá? E o que faz a nossa CVM? A CVM, ela vai fazer a fiscalização das operações que são realizadas dentro dessas instituições. Sejam elas os bancos de investimento, sejam elas ali a nossa DTVM ou CTVM. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Quando você tiver uma questão de prova, poxa, quais são as instituições que fiscalizam? Quem é que fiscaliza a DTVM e a CTVM? Quem fiscaliza como instituição financeira é o Banco Central. E quem fiscaliza as operações realizadas dentro de uma DTVM ou CTVM, entendeu? Quem que fiscaliza? É a CVM. Então a CVM fiscaliza operações e o Banco Central fiscaliza as instituições, tá bom? Ó, de uma forma quadrada, as corretoras são instituições financeiras constituídas sobre uma forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada. Uma corretora possui como principal função promover a intermediação de títulos e valores imobiliários. Boa parte dessa negociação são feitas via B3. Ou seja, para o investidor ter acesso aos produtos negociados na bolsa de valores, é necessário que ele faça por intermédio de uma corretora ou distribuidora. Beleza? Então a gente finaliza aqui mais essa aulinha legal aí sobre nossas corretoras e nossas distribuidoras de investimentos, de valores imobiliários, né? E aí a gente vai para o próximo vídeo já já aí. Valeu!